Estamos aqui mais uma vez, para quê? Para gravar o nosso episódio do Kids Cast. Hoje, com a presença super importante do pediatra, Dr. Marcos Gonçalves. Seja muito bem-vindo, Dr. Marcos. Obrigado, Áurea. Obrigado, Você Flávio. apresentou muito fraco. Ele não é um pediatra. Esse homem, além de pediatra, é alergologista, é presidente da Sociedade Alagoana de Pediatria. Gente, o cara tem um é professor, currículo. o cara é quase intensivista pediátrico, o cara é quase um neonatologista, Que o cara nada. é pai... E eu vou lhe dizer, é pai do melhor goleiro de handebol para faixa etária de handebol do Nordeste. 13 ou 14? Tem 13, tá 14 anos, 14. Nossa. Agora, se o filho dele vier aqui abrir as mãos, dá de uma parede para outra aqui. Enorme, Tá vendo? Ali né? não tem como fazer gol. Então, mas aí eu vou tentar me desculpar, que eu ia deixar tudo isso para você, Ah, doutor. agora já foi. Tá vendo? Eu ia deixar para você fazer Deu a deixa, ele já apresentou, já apresentou. Marcos, meu querido, um prazer ter aqui você. Imenso estar aqui Além com você. de um super pediatra, você é um amigo, um fera, um dos caras que eu mais respeito na medicina. E um poxa. cara de um coração gigantesco, meu filho. Muito obrigado por você estar aqui. Valeu, pessoal. Muito obrigado. É um prazer estar aqui, né, participando, conversando com vocês sobre pediatria, que é o assunto que a gente mais gosta de conversar, né, e falar. Né? É um dos mais. É um dos mais. Um dos mais. Então, falando de pediatria, Marcos, as crianças hoje são muito diferentes das crianças de antigamente? Todo mundo fala, né? A gente tem aquele ditado, na minha época era tudo diferente, né? Antigamente. E a gente vê que depois da revolução industrial, depois dessa revolução toda tecnológica que aconteceu aí, as crianças pararam, né, de ir pra rua, brincar e estão mais enclausuradas em casa. As crianças que moravam mais naquele ambiente rural vieram mais para a cidade, e aí ficou muito fechado. E você falou aí de alergia, e justamente foi isso que aconteceu. Existe aí um aumento de alergias, né? A Organização Mundial de Alergia fala que até 2050, metade da população mundial vai ter um tipo de alergia. Nossa. E uma das coisas que se fala é justamente isso, a saída do ambiente rural para um ambiente mais... de prédios, com confinamentos, condomínios, etc. E criança que foi ficando mais dentro de casa no eletrônico, né? Então a gente vê isso, criança brinca pouco, né? Então acaba desenvolvendo menos e tendo até inteligência menor, um QI menor. Eu lembro da minha avó, né, que a gente, todo mundo pequeno e tal, chupeta caía, a gente botava na boca. Ela andava descalça, não sei o quê. A regra dos 3 segundos. 3 segundos. Deixa. Ou faz só assim, né? Deixa, tá criando anticorpos, né? E assim, se funcionava ou não, né? Óbvio. Mas assim, pelo que eu lembro de mim, dos meus primos, a gente pouco ficava doente, né? E hoje em dia a gente vê, de fato, as crianças, né, ficando mais doentes, principalmente com essa questão de alergia, né? Como tanto o Dr. Flávio falou, como o senhor agora, o Dr. Marcos. Isso, a alergia deixa a criança mais predisposta a pegar a doença, né? Então a gente tem rinite alérgica, que é muito frequente, a inflamação no nariz. O nariz é a porta de entrada de toda sujeira, todo tipo de vírus. Então a pessoa tá lá com aquela rinite alérgica, tá inflamada, é como se tivesse a porta aberta para qualquer pessoa que tá passando na esquina, espirra, o vírus vem, entrou na narina, a porta tá aberta, pega a doença. Então hoje em dia a gente vê muita criança pegando. Mas olhando por outro lado, também faz parte do desenvolvimento imunológico, né? O sistema imune da gente que protege a gente faz parte disso. Criança adoece, é normal. Eu sempre faço uma relação para os meus pacientes dizendo assim, imagina um chefe. O chefe, quando está aprendendo a cozinhar, o livro de receita do chefe está vazio. Aí ele aprende uma receita, então aquela ali ela já está especialista naquela receita. Aí ele aprende outra, e aí ele vai cada vez mais aprimorando e botando receitas no seu livro. Então o sistema imunológico funciona quase que da mesma maneira. A criança pega uma infecção, pronto, ela já tem anticorpos para aquela infecção. Aí pega a próxima, pronto, ela está melhorando a sua infecção. Tem muita gente que passa no consultório, meu filho fica doente o tempo todo, né? Mas é normal e faz parte. Né? É como se fosse o desenvolvimento neurológico da criança. Nenhuma criança nasce aprendendo a falar, andar. Então, são coisas que elas vão adquirindo com o passar da vida. O sistema imunológico funciona da mesma maneira. Então, no início da vida adoece muito e depois aquilo ali vai diminuindo e vai melhorando. Faz parte. E você falou da sujeira, né? A gente chama de vitamina S, né? Tem a vitamina A, B, C, D e tem a vitamina S que é de sujeira. É da sujeira. Faz parte. Faz parte, né? Eu acho que além também de toda essa questão que você falou, tem a questão da alimentação também. Importantíssimo. Né? Na verdade, não só a alimentação da criança. Né? Hoje se fala muito dos 1000 dias, né? Que vai desde a gestação, e já tem se falado até dos 3 meses anteriores à gestação. Sério? Sério. Então, você nem sabe se vai engravidar ou não, e ele já está contando já tem associação
E aí vem os 9 meses de gestação, mas os 2 primeiros anos de vida completam aí, arredondando 1000 dias e que tem toda interferência no segmento daquela criança pelo resto da vida, né? Isso, a alimentação é essencial e tem diversos estudos mostrando isso. Antes da gestação é importante, então a alimentação da mãe durante a gestação importa para a criança também. Então a mãe desnutrida ou tem uma alimentação inadequada, aí já tem estudos mostrando que aquela criança vai ter alteração até no paladar, né? Então o que a mãe come interfere no paladar da criança. E aí o que a gente tem? Logo ao nascimento, cesárea, né, que não deveria ser. A gente tem uma taxa de cesariana nos convênios, né, nos planos de saúde, chegando a mais de 90%, comparando com os Estados Unidos, que é 15% de cesariana. Então, é justamente o oposto, né, que deveria estar acontecendo. Então, você quebra esse vínculo já no início do nascimento da mãe com o filho fazendo a cesariana. E a opção da cesariana, da maioria das partes, ainda é da mãe? É um mix da mãe com o próprio obstetra, porque todas as condições que a gente vive hoje são difíceis. É difícil o tanto que o obstetra recebe falando financeiramente, né? Para ficar partejando a mãe durante 10, 12 horas até o bebê nascer. Então é muito mais prático para o obstetra levar para o centro cirúrgico, tirar aquela criança que está ali dentro, o bebê, e resolver o problema. E se recebe muito pouco, então tem esse problema também. Então acaba culturalmente toda a indústria fornecendo para aquela mãe durante a gestação, ó, parto normal dói, vai doer bastante, você não vai conseguir, tal. Aí tudo isso aliado com o obstetra, que é difícil para o obstetra fazer. Tudo bem, hoje em dia tem os partos que são humanizados, mas nunca vai se comparar a um parto normal. Por mais que o parto cesariano seja humanizado, não se compara a um parto normal. Aí do nascimento, a gente parte para o bebê nasceu, beleza, aí vai começar agora a alimentação do bebê. O que é mais fácil? Dar uma mamadeira, né, com leite em pó ou dar amamentar. E aí vem toda aquela história também. Tudo isso tem que ser programado, né? A gente tem uma cultura hoje de não fazer a consulta pré-natal. As mães acham que o bebê vai nascer, vai ser que nem na novela, o bebê vai nascer bonitinho, né? Todo limpinho, vai colocar no peito, ele vai sugar bem, o bebê não vai chorar, o bebê é silencioso e nada disso acontece. Aí quando o bebê nasce, aí vem aquele banho de água gelada. Né, tudo diferente, é difícil, você não dorme, o bebê quer ficar no peito o tempo todo, né, constantemente a gente está de plantão na maternidade, aí chamam de madrugada, o bebê está chorando, a gente, mas bebê chora, é normal, é o único meio de mas comunicação. Mas tem uma pressão muito grande por fórmula ainda na maternidade. Na maternidade, isso, exatamente. Às vezes pelos pais, às vezes, né, não consegue ali... Não tem uma equipe própria disponível para ajustar a amamentação. A pega, né, do bebê. A bebê esperar, a pojadura que aí na cesariana atrapalha mais ainda, que é quando o leite desce. E aí acaba que tem uma pressão grande para a fórmula ainda na maternidade e isso também traz repercussões para o bebê. E aí você tem fórmulas, os nomes das fórmulas, Supreme, Master Plus, Premium. Aí vem toda uma indústria, Vem toda a indústria farmacêutica, vem a cultura dos antigos. Então, a avó, você mamou a fórmula a vida toda, tá aí grande, qual é o problema? Mas aí a gente vê que as fórmulas infantis... Quando era fórmula, né? Quando não era leite. Quando não era leite mesmo, tirado da vaca direto pro bebê. Então, leite de vaca, as fórmulas a gente tem que entender que são fórmulas infantis, são os leites de vaca preparados, né, modificados para que um bebê consiga aceitar. Tá? Mas é leite de vaca. E aí, como meu pai, pediatra, também sempre dizia, leite de vaca é para bezerro, não é para ser humano. Não é para ser humano. Não é adequado para ser humano, mesmo modificado. Ele tem uma indústria aí que está modificando esses leites. Os leites hoje são bem melhores que os antigos, mas não se compara ao leite materno. E aí, o leite materno é dado adequadamente até os 6 meses de idade, exclusivamente, sem você dar água, suco, chá, nada disso, e depois disso você introduzir, né, alguns alimentos. E é como o nome diz, é introduzir. Então, até 1 ano de idade, mais ou menos, a dieta predominante do bebê vai ser leite materno. Sabe o que eu falo em relação à fórmula no consultório? Eu considero fórmula uma medicação, um remédio. Entendeu? Graças a Deus que elas existem, porque tem pessoas que têm contraindicação de amamentar e precisa tem tomar. Outras que, infelizmente, não conseguem por diversos fatores. Então, graças a Deus que elas existem. Porém, há indicações precisas para prescrever, porque ela tem efeitos colaterais. Isso. Né? Fórmula infantil aumenta a obesidade, aumenta o risco de obesidade, aumenta o risco de hipertensão, de diabetes, dificuldade na introdução alimentar e mais 1 milhão de prejuízos para a criança. Mas, em algumas situações, elas são Tem que utilizar. Aí acaba que você
é preferível, ou na maternidade, você tá lá de plantão à noite, estressado, um bocado de coisa para fazer, aí a enfermeira do andar liga para você, tem um bebê aqui que tá chorando bastante, a mãe quer prescrever o leite materno. Aí você tem que subir, conversar com aquela mãezinha, né, 1, 2 da manhã, você morrendo de sono, mas faz parte, dizer, não é adequado, mas a pressão é tão grande que de vez em quando a gente, vou prescrever um pouco. Aí quando você prescreve na maternidade, para tirar esse leite é difícil. Nossa. Né? Uma vez iniciado, né, quando passa no consultório, a mãe, começaram na maternidade, ele tá tomando aqui, eu tô dando o peito, o seio várias vezes ao dia, né, normal, de 3 em 3 horas, mas logo depois do seio eu tô dando um pouquinho de complemento, que ela chama de complemento. E aí depois para tirar esse complemento, ela sempre acha que o bebê nos primeiros meses chora. Eles choram bastante. Normal, né? Normal. E aí ela sempre associa o choro do bebê, o incômodo do bebê à fome. Porque o bebê tá sugando. Bota a mãozinha na boca e suga. Mas a gente tem que explicar para ela. É o reflexo da sucção. Se eu pegar um copinho e botar na boca do bebê, ele vai sugar. É um reflexo como se fosse... A gente senta na cadeira, dá aquele tapinha que dá no joelho, o reflexo que você chuta. Não, o bebê tem isso. Então, tem que explicar para ela que nem sempre que o bebê tá chorando é fome. Pode ser frio, pode ter feito xixi, pode ter feito cocô, várias coisas. Aí você tem que explicar para ela isso tudo e é difícil tirar, dificílimo. Eu acho que no meu consultório, das pacientes que chegam para mim já tomando fórmula, que eu sempre tento tirar, acho que metade delas eu consigo. A outra metade elas não conseguem, elas aumentam. Boa vontade, né? Ao invés de diminuir e tirar, elas acabam aumentando. Quando chega lá para os 3 meses, já vem sem amamentar. Já vem sem amamentar. A criança sente a diferença? Tem a diferença. Porque o que a mãe mama... O que a mãe come, né, ela acaba transferindo do leite materno o gosto do alimento. Então, o gosto do leite materno depende do que a mãe está comendo também. E isso é bom para o paladar da criança. Quando chega com 6 meses, a gente vai introduzir os alimentos, a gente tem uma coisa no bebê que a gente chama de neofobia. Tudo de novo que você dá para o bebê, ele tende a recusar. Então ele está lá, ele está 6 meses acostumado com o gosto do leite materno. Então se você variou um pouco esse gosto do leite materno durante os 6 primeiros meses, quando ele vai fazer a introdução alimentar, ele já vai ter um paladar mais variado. Se você está dando a fórmula, que é sempre aquele mesmo gosto, não muda de jeito nenhum, quando chegar com 6 meses, você vai dar uma banana, ele... É diferente, isso aqui eu não quero o meu leite. E aí ele vai recusar. Então é mais difícil o bebê conseguir fazer a introdução alimentar se ele está fazendo uso do leite da fórmula infantil. Da fórmula infantil. São detalhes que a gente passa desapercebido, muito, né? Muito. E introdução alimentar, para mim, é uma das coisas mais desafiadoras que existe. Porque se não fizer direitinho, desanda. Porque a gente consegue manipular muito a dieta do bebê até 2 anos de idade. Depois dos 2 anos de idade, por aí, né? Ele começa a seletivar naturalmente. Sim. Eu tenho um exemplo na minha casa que é perfeito. Gosto, não gosto, quero, perfeito, não quero. Então, até os 2 anos, meu filho come tudo, graças a Deus. Daqui a pouco não come isso, não come aquilo. Então, se até os 2 anos você não conseguir fazer ele comer bem, depois disso... Vai ser mais difícil. Né? Aí pode preparar TO, fono, nutricionista, porque senão não vai não. Eu esqueci agora o nomezinho, mas eu vejo direto nas redes sociais. Como é o nome daquela alimentação que você deixa a comida na mão do bebê para ele... A BLW. É que na verdade é uma forma de alimentar. O bebê dando autonomia para ele. Eu já ouvi muitas pessoas falarem que é positivo e outras que é negativo. Que você não deveria deixar o alimento ali para o bebê pegar. Na verdade... Vocês, enquanto médicos aí... Na verdade... Eu me empolgo, né? Na verdade é o seguinte, o BLW é muito bom. Ele é muito bom. Você tem que deixar a criança brincar com o alimento. Faz parte do descobrimento e desenvolvimento neurológico da criança. Ela tá lá, ela vai pegar uma coisa, uma consistência diferente, botar na boca. Isso é muito interessante, mas o BLW que existe, que as pessoas defendem muito o BLW, é aquele BLW que você bota lá, dá as costas e deixa a criança comer. E isso pode acontecer um engasgo, alguma coisa. Né? Engasgo, a criança precisa de tudo, né, de todo o apoio seu. Então ela precisa de apoio para você trocar a fralda dela, precisa de apoio para tomar banho, precisa de apoio para botar a roupa. E por que ela não vai precisar de apoio durante a introdução alimentar de você fornecer o alimento para ela? Então o BLW é interessante, você pode deixar a criança brincar com o alimento, é muito legal, mas você vai dar comida na boca do bebê. Não pode deixar ele lá assim, dar as costas, porque quem defende o BLW estrito é desse jeito. É bom fazer uma coisa mista, você deixa a criança brincar, enquanto você está dando alimento na boca dela, ela está lá brincando, está mexendo, está se alimentando, botando um pedaço na boca.
Isso é super interessante, mas só isso não, só o BLW não. A sociedade não, pelo menos a última vez que eu me atualizei sobre isso, não defende nenhum tipo de maneiras, né? Você tem o BLW, que é essa forma mais de dar autonomia, você tem a forma tradicional, que é amassando, nunca liquidificador e peneira, amassando, e tem a forma mista, você junta os dois, certo? Na verdade, quem vai indicar qual é o melhor é a família. Como ela vai preferir dar. Entendeu? Que forma ela vai se sentir segura. Não adianta você dar para uma pessoa que tem medo, aquelas mães mais medrosas, você dizer que vai fazer BLW, talvez não dê certo, não. Talvez seja melhor amassado. Mas em compensação, aquelas mães que estimulam o menino a todo tempo, talvez elas fiquem mais confortáveis com aquela maneira. Você tocou num assunto agora, estimulação, né? Em algumas vezes, eu percebo que tem estimulação em excesso. Sim. Né? Tipo, o bebê ainda tá lá. Você tá aqui na rede social acompanhando, né? E tem aí as blogueiras, tem a galera que tá ganhando dinheiro postando a sua vida e tal. Você vê um bebezinho 1 mês e meio, 2 meses, já tá lá no tapetinho, porque já tá de bruço, porque já tem que sustentar o pescoço, porque já tem... E eu lembro assim, gente, tudo bem, minha filha tem 24 anos hoje, mas eu acho que você tem que respeitar as etapas, né? Eu acho que cada vez estão querendo que as crianças façam tudo mais cedo, engatinhar mais cedo, andar mais cedo, falar mais cedo. Isso, é uma hiperestimulação. E, na verdade, de vez em quando essa hiperestimulação é até por meio eletrônico. Né? Então, e isso traz um prejuízo. A gente tem diversos mecanismos de desenvolvimento, né? A gente tem o social, a gente tem o motor fino, e de vez em quando a gente pega de linguagem, então a gente pega de vez em quando pais que estimulam bastante a linguagem, vamos lá, meu filho de 1 ano de idade está contando até 5, né? E aí você desenvolve tanto a linguagem que a parte social não desenvolve adequadamente. Então você tem aquelas crianças que sabem falar palavras em inglês, sabem falar bastante coisa, mas quando você bota ela para brincar com outras crianças, ela retrai. O desenvolvimento dela tem que ser uníssono, você tem que desenvolver todas as partes, não só uma. E essa hiperestimulação acaba por fazer mal, principalmente a eletrônica. Né? É o que a gente vê bastante hoje, crianças ficando 8 a 10 horas na frente de um tablet, de um computador, de uma televisão, um YouTube da vida assistindo. Então, veja só, tem crianças que a gente fica 4 horas na escola e 10 horas, né, sendo... Bombardeado por informações do YouTube. Sim. Então, assim, é uma inversão de valor muito grande. E, na verdade, não deveria ter essa hiperestimulação. A criança deveria estar num parquinho, brincando, junto com os pais. Então, o que está faltando hoje na sociedade de hoje é isso. Ter a presença dos pais junto aos filhos para poder fazer o vínculo com aquele filho. Esse vínculo é a melhor coisa que existe para um adulto saudável, inteligente e com sucesso no futuro, entendeu? Existe um detalhe desses de YouTube ou mesmo, enfim, qualquer rede social, Instagram, tudo. As coisas voltadas para a criança, você pode notar que a grande maioria delas, a voz é acelerada, as imagens são aceleradas e sempre com cores muito fortes. Isso para o cérebro é terrível, porque ele tem que trabalhar muito rápido para conseguir receber aquela informação, interpretar, ter uma resposta e de alguma forma armazenar. Então, isso para o cérebro da criança é uma loucura, entendeu? Não está preparado para isso, não está pronto. Isso é terrível. E outra coisa também, que não só bebês, né? A gente pega hoje em dia a rotina das crianças, são muito cansativas, né? O menino vai para a escola, vai para o inglês, vai para o futebol, vai para não sei o quê, vai para não sei o quê. O menino tem mais compromisso do que eu não tenho, não. Eu garanto que não tem, não. Mas e aí, tem muitos adultos. A história do vínculo. E aí, para desestressar disso tudo, você bota o menino para fazer uma aula de yoga. Ao invés de você estar lá junto do seu filho, né? Você bota ele, olha, tá fazendo tanta coisa de manhã, tanta aula de reforço, esporte, que eu vou botar ele na aula de yoga para ele relaxar. Ao invés de você estar com ele, você bota ele na aula de yoga. E aí tem todo esse problema, né? E aí vem a questão da ansiedade, vem a questão de todo esse transtorno de comportamento, depressão, né? Tudo isso vem associado também a essa questão. A gente os pais ficam ausentes na criação dos filhos e depois querem delegar alguma coisa para eles fazerem, mais YouTube ou alguma aula de alguma coisa, e na verdade não é isso que importa. O que importa principalmente hoje é o vínculo, pai, mãe e filho. Se não tiver esse vínculo, o que vai ser essa pessoa no futuro? Não vai ser nada. É porque você pode ter ali, por mais que você não tenha muito tempo, você pode ter a qualidade do tempo que você tem com ele.
Exatamente. Né? Isso você vai fazer a diferença ali, né? Eu não consigo ficar uma tarde inteira com meu filho. Mas você consegue ficar meia hora do dia com ele, 40 minutos? Então faça com que esse tempo tenha qualidade. Isso. Porque também não adianta, às vezes, você estar 24 horas do dia, você no seu celular, a criança no celular dela, você está do lado, mas não está junto. E né? aí você Não falou tá um tendo ponto qualidade. importante. A gente tem que dar exemplo para os filhos. Não adianta a gente falar, sai do celular, e a gente pega o celular e fica no celular. Né? Porque ele vê e fala, não, o normal é estar sempre com o eletrônico na mão, assistindo alguma coisa. É dar mesmo, desligar, botar o celular de lado e passar o tempo. Você está em casa, pronto, aproveita aquele tempo em casa para brincar com seu filho. Sim. Fazer alguma coisa, brincadeira. Ou fazer uma coisa que é interessante a gente conversar também, que é o tédio. O tédio é uma das principais coisas que faz o estímulo da criatividade da criança. Então, tá sem celular, beleza, não tem nada para fazer, deixa a criança sem nada para fazer, porque ela vai de alguma maneira resgatar aquele brinquedo que está escondido, vai pegar uma coisa para pintar. Então, o tédio vai estimular a criatividade dela para fazer alguma coisa e ela sai do tédio. O tédio é legal. E a gente fica pensando de vez em quando, meu filho está todo entediado, sem fazer nada, eu vou liberar o celular para ele. Né? Outra coisa interessante também é que existem aplicativos, né, que controlam o tempo do uso do celular, né, computador. E é interessante os pais, né, dar uma entrada na internet e ver, tem aplicativos que são gratuitos. Do próprio Google, que funciona tanto para o iPhone quanto para qualquer celular Android, ele controla o tempo que a criança pode utilizar durante o dia e o horário. Não, eu quero que meu filho use só 1 hora por dia e que essa hora fique localizada entre 13 horas e 20 horas. Sim. Então o celular só vai desbloquear para ele nesse horário. Então fica uma dica aí para quem quiser procurar. Interessante isso. O meu de 14 anos, o celular dele é bloqueado. Ele tem direito a 2 horas por dia, eu deixo só ele usar 2 horas. E depois ele estava usando na escola agora, né? Porque tem atividades que precisa. Então eu liberei mais cedo. Dentro da sala, dentro da aula? Dentro da aula. Com celular? Numa escola aqui de Maceió. No aplicativo? No aplicativo. Não, eu não sei porque é que eles têm aplicativo, mas tem algumas atividades que o professor pede para fazer online. Então eles fazem online. Dá o link para todos os alunos, eles têm que acessar. Não vou falar aqui, mas o COC, os alunos, eles têm que ter um tablet. Né? Então eles fazem no tablet. Não, o negócio do COC eu já soube. No Santa Úrsula, quando meu filho estuda, tem um celularzinho e ele usa. Aí ele pediu para eu liberar, eu liberei durante a manhã para ele, que antes era bloqueado. Ele chegava da escola, a partir do horário que ele chegava da escola, 1 ou 2 da tarde, eu liberava o celular a partir daquele horário. Então hoje ele tem 2 horas de uso por dia, a partir de 8 da manhã até 20 horas, eu acho. A partir de 20 horas o celular bloqueia, ele só libera no outro dia de novo. Muito interessante. Ô Marcos, eu queria falar uma outra coisa aqui. As mães ficam muito ansiosas. Você falou, criança adoece muito hoje em dia, né? As mães ficam muito ansiosas por remédio. Tem que ter um remédio, tem que ter um remédio, tem que ter um remédio. Existe remédio para tudo? Não existe remédio para tudo. Toda vez que você vê uma coisa que tem uma solução rápida e mirabolante, rápida, fácil e mirabolante, com certeza ela vai dar errado. Então não existe remédio para tudo. E os remédios são utilizados, na maioria das vezes, a gente tem que pensar. A gente pensa só que remédio traz benefício, mas eles também trazem malefício. Então todo tipo de tratamento, a gente sempre faz um balancete. Pega a parte positiva do remédio, compara com a parte negativa. Não, tem mais parte positiva aqui, então vamos utilizar. Então, para essas infecções, por exemplo, todo mundo, qual é o remédio para eu diminuir as infecções do meu menino? Não existe um remédio mirabolante. O que eu faço para melhorar a imunidade do menino? Não existe, né? Aí quando eu respondo, elas ficam com raiva, porque a resposta que comprovadamente nos estudos melhora a imunidade é uma boa noite de sono, você não ter tabagismo dentro de casa, né? Uma boa alimentação e atividade física. Essas 4 coisas melhoram a imunidade muito. Agora, quando os estudos vão ver, como é que é a vitamina D? Não melhora quase nada. Quando aquela pessoa que tem uma deficiência de vitamina D, você repor a vitamina D, beleza, tudo bem. Mas nem todo mundo tem deficiência de vitamina D. Né? Probiótico, esses outros remédios, vitamina C. Vitamina C não faz nada. Até hoje não existe um estudo que comprove que vitamina C diminui a infecção. E aí todo mundo, quando tá resfriado, vou tomar vitamina C. Mas não tem essa comprovação. Gente, eu tomo efervescente à toa? Só tô colocando corante pra dentro do meu organismo? É mais ou menos isso. Eu vou lhe contar essa história. Eu vou ficar calado. Você não é parâmetro pra muita coisa não. Eu vou contar essa história. Quem descobriu lá atrás, que ganhou até o prêmio Nobel de Medicina, não foi nem medicina, foi de bioquímica. Ele que descobriu, eu esqueci o nome dele agora. Ele descobriu a vitamina C, né? A estrutura da vitamina C, estudou bastante a vitamina C, e ele, naquela época, quando ganhou o prêmio Nobel, ele falou: vitamina C é bom para tratar resfriado.
E aquilo ali ecoa até hoje. Mas todos os estudiosos, os médicos que pegam a vitamina C, dão para ver se previne mesmo resfriado ou para tratar resfriado, nenhum estudo comprovou que melhora. Então, isso daí foi uma coisa que o cara falou da cabeça dele. Então, hoje não existe isso, entendeu? Tá vendo? Tá vendo? Mitos. E a indústria farmacêutica, para vender, cai em cima da história da vitamina C. Do mesmo jeito que abrir apetite, né? Do mesmo jeito que abrir apetite. Vou dar um remédio para abrir apetite do meu filho. Vou dar o remédio X, vamos abrir. Aquele branquinho de antigamente que tinha um gosto ruim de peixe, minha mãe me dava um monte. O óleo de fígado de bacalhau. Eu acho que se eu tivesse tomado qualquer coisa dessa, não teria alimento para ninguém mais no mundo. Do jeito que eu comia, eu não sei o nome de nenhum. Olha, eu tomava esse que tinha como se fosse... Inibidor de apetite eu devia ter tomado. Ele é um branquinho, eu lembro que ele tinha um gosto horrível, além do biotônico Fontoura, porque eu era péssima para comer, péssima. Então, todos esses remédios eu tomava. Era tudo em vão, então. Assim, é porque... Psicologicamente pode ser. O problema hoje está nisso aqui, nos multiprocessados, né? A indústria, ela produz os alimentos para neurologicamente induzir as crianças a ficar viciadas no alimento. Então, açúcar, ela vicia que nem cocaína. Açúcar, quando a pessoa começa a comer coisa açucarada. Sou viciado. Quando a pessoa começa a comer coisa açucarada, aquilo ali vicia de uma maneira. Então a criança com menos de 2 anos de idade, se introduzir açúcar na vida dela, ela vai viciar o paladar e não vai querer comer mais nada diferente daquilo. Então é um vício que é muito difícil de você tirar. Né? E aí tem até aqueles farináceos que colocam no leite. Nossa. Aquilo ali é horrível. Eita, porque pra tirar aquilo, meu Deus, não consegue, é impossível. Não tira. Como a gente ainda não temos patrocinadores, a gente pode falar alguns nomes de alguma... Você tá falando farinha láctea, mucilhão, exatamente. Farinha neném, esse tipo de coisa. Aquilo ali é açúcar. É carboidrato. Aí a gente bota na embalagem, já tem 200 vitaminas, minerais... Tem nada, só tem açúcar. É só açúcar. Senhora, eu estou uma adulta aqui levando uma surra de informação. E aquilo ali antes de 2 anos de idade para introdução alimentar é tenebroso. Tenebroso. Criança com 5 anos só vai comer mortadela, presunto, salsicha, até biscoito recheado. Até o cremogema, o mingauzinho de cremogema que a gente fazia na panela, colocava uma canelazinha açúcar em cima, puro, aquele é açúcar puro. Rapaz, um dia desses, até uns 5, 6 anos, eu resolvi tomar vitamina de banana com Neston. Eu não lembro onde eu tava, eu sei que eu vi uma lata de Neston. Eu disse, meu Deus do céu. Vou tomar, vou experimentar de novo isso. Você é bom demais. É delícia. Se você botar um Nescauzinho, então... Esse é que é o problema. Então, a indústria faz justamente isso. Ela faz o alimento crocante, delicioso, para ir lá no cérebro, bonito, colorido. Um prato de sucrilhos com leite, uma gotinha de leite condensado em cima. Não, mas quem não gosta? O sucrilho sem açúcar não é problema, não. O problema é o sucrilho com açúcar. Com açúcar. Kellogg's com açúcar. Não, é engraçado que assim, eu falo isso, eu como muito doce. Eu como muito doce, mas a minha filha já não gosta tanto de doce. Eu fui certinha, eu fui uma mãe certa, tá vendo? Ela come muito mais coisas do que eu. Por exemplo, a Lana come comidas que eu não como. E comidas saudáveis, boas, gostosas, que não tá no meu paladar. Mas eu introduzi na alimentação desde criança dela. Você come muito doce, né? Desde criança, desde sempre. E aí, voltando para o início da conversa, o que as crianças de hoje têm que as crianças de antes não têm? Então, hoje a gente já vê uma mudança um pouquinho, principalmente na classe média para a classe mais alta. Acho que classe baixa ainda não. A gente vê bastante obesidade. Hoje a gente está no nível de obesidade assim, estourando. Eu não sei, pode ser que em termos de números, né, dados oficiais do governo, mas, meu irmão, o que tem de gente mais humilde... obeso, porque os produtos muito processados, às vezes ultraprocessados, aliás, eles são baratos na maioria das vezes. Então, ainda tem isso, porque ele vicia, tem açúcar e é barato. Então é mais barato você comprar 1 quilo de salsicha do que 1 quilo de carne para comer. Com certeza, é isso. Entendeu? Até então, as verduras e frutas. Eles são pacientes, são pessoas obesas e desnutridas. Sim. Entendeu? Porque a obesidade não tem nada a ver com você estar nutrido, não tem nada a ver. Isso, exatamente. É como se fosse inchado. Você tá inchado, mas não tem músculo, não tem nutrição, não tem nada ali dentro. Não tem uma proteína boa que faça você construir o osso, o músculo, nada disso. Para você crescer, desenvolver, ter o desenvolvimento neurológico também. A alimentação é essencial para isso. Mas só voltando, eu estava voltando porque hoje a gente vê uma mudança, né, das crianças de antigamente. Por exemplo, lá em casa a gente vê que nos amigos dos meus filhos também acontece isso. A gente vê menos refrigerante.
Na minha sim, infância, sim, minha infância, no almoço, era refrigerante. Não, lá em casa era só final de semana. Mas Não, também lá em durante a casa- semana o que era? Na minha era suco, muito suco. E hoje a gente já vê mais assim, Com suco. Lá em casa, por exemplo, os meus filhos, para você ver como o açúcar é uma coisa viciante. Lá em casa o suco é sem açúcar. O açúcar é da própria fruta. Sim. O único suco que a gente bota um pouquinho de açúcar, mas bem pouco. E quando a menina que faz o suco da gente exagera um pouco no açúcar, todo mundo já se arrepia. Né? O de limão. O resto, maracujá, cajá, é tudo sem limão, sem açúcar. É tudo hoje sem eu consigo açúcar. almoçar sem nada. Aliás, eu e Tamires, a gente almoça sem nada. Depois o cara vai lá, toma um pouquinho. de água Eu não tô nesse Então nível tem essa ainda. mudança. Hoje em dia a gente vê que os pais estão tendo uma preocupação maior de oferecer uma dieta mais saudável para os seus filhos. A gente vê que tem, pelo menos, esse nível de consciência hoje em dia, que antes eu acho que não tinha. Era muito solto, tinha propaganda de fórmula infantil, antes era autorizado fazer propaganda. Leite condensado, o mais famoso, quando foi produzido a propaganda que era para substituir o leite materno. Sabia disso? isso. Lembra desse Isso. A negócio? primeira, né? A Para o primeira seu bebê. propaganda era para É. substituir o leite materno. Olha, que delícia Agora os de leite bebês materno. tá a história dos meninos Gordinhos, né? Era isso aí. Então hoje a gente vê essa preocupação, que eu acho que é uma coisa legal. Mas mesmo tendo essa preocupação, os estudos já mostram que acho que só a próxima geração é que isso vai causar, a mudança vai ser tão importante que vai causar algum impacto depois de 30, 40 anos. Então a nossa geração ainda vai sofrer um pouco com essa alimentação. Porque tudo da alimentação tem a ver com a nossa saúde agora. Né? A avó fala, meu filho, mas a mãe, né? Uhum. Fala pra mãe, minha filha, o seu filho que nasceu agora, você tá vendo, você tomou leite integral a vida toda e tá aí saudável. Mas aí a gente vê que o saudável é hoje pessoas hipertensas, diabéticas, né, com acidente vascular, tendo AVC e tal, mais cedo do que antes. Doença autoimune e tudo. E isso tudo tem a ver com a alimentação. Então a gente vê que essa alimentação mais saudável que a gente está implementando agora nos nossos filhos vão ter um impacto lá na frente da vida. Não vai ser uma criança doente. Claro que vai influenciar também na parte mais precoce, mas lá na frente também vai influenciar bastante. E a gente está chegando ao final. Mas já foi, meu Deus do céu. Mas ainda tem 2 perguntas. Vamos lá, doutor Flávio. Não, na verdade eu queria fazer uma colocação. Existe uma frase, eu não vou lembrar de quem é, e nem exatamente ao pé da letra, mas é mais ou menos assim. Hoje eu sou o homem que sou graças à criança que eu fui. Então, tudo que acontece com a criança, desde antes da gestação, passando pela gestação, passando pelos primeiros anos, vai repercutir o resto da vida da pessoa. Para o bem ou para o mal. Uhum. Cabe a você a fazer suas escolhas, por você e pelos seus filhos. Né? Isso, exatamente. A gente vê hoje que o grande mal é essa história de não ter o vínculo, né, dos pais com os filhos e também ter vínculo, mas aquele vínculo que é maléfico. O pai que bate, né, a agressão física ou a agressão psicológica, e isso vai influenciar bastante no adulto que aquela criança vai ser. Então é isso que ele falou. O que vai importar da criação que o seu filho teve durante a fase infantil até lá na frente, isso vai influenciar bastante no que ele vai se tornar, no adulto que ele vai se tornar. Então teve alimentação, isso tudo que a gente está falando, alimentação inadequada, exposição à tela, os pais não estão presentes, né, uma agressão física ou psicológica, essa criança não vai se tornar um adulto de sucesso, com certeza. Então isso tudo influencia bastante, né? Eu queria agradecer demais, Marco. Você é nota 1 milhão. Vice-versa. Vai virar sócio aqui da gente. Vice-versa. Depois a gente vai fazer um de alergia com você pra destrinchar legal, todas massa. essas. Ou então imunologia também, que é outro mundo, que aí eu não entendo absolutamente nada. Até hoje eu acho que é imunologia e genética. Pra mim ninguém entende nada. Todo mundo chuta, fala um monte de abobrinha. Quem quiser acreditar que acredita, quem não quiser não acredita. Um monte de nome doido, um bocado de sigla. Interleucina 1, 2, 3, 4, 5. Tudo mentira, ninguém sabe de nada. Fala qualquer coisa, os outros acreditam.
Mas muito obrigado mesmo por ter vindo e até a próxima vez, com minha certeza. gente. Muito obrigado aí pelo convite, né? A gente vai deixar aí aberto para próximas vezes. Vamos conversar de imunologia, desmistificar toda essa complexidade que tem em cima da imunologia. Mentais, né? Então, os mapas mentais de imunologia. Imunologia, você sabe que acho que eu nunca falei isso pra você. Na faculdade eu perdi imunologia, né? Foi? Eu bombei, mas aí teve a prova final, eu passei na prova final. Por isso que eu sou imunologista, você estudou mais. Mas eu estudei, e hoje em dia você é bom disso aqui, né? Você é bom. Porque a imunologia depende muito de como é ensinado também, né? E na minha época era horrível, assim. Eu não bati muito com a professora. Mas depois disso, foi pra frente, eu aprendi e deu tudo certo. Eu acho que você é louco, mas tudo bem. Mas antes de finalizar, se a gente puder fazer um apanhado do que foi a nossa conversa aqui e deixar de dicas para quem está nos assistindo, doutor Marcos, seria isso aí, desde a gestação, a mãe ali, cuidar da alimentação dela, porque isso também vai influenciar no feto, né, e consecutivamente na criança que vai nascer, porque afinal de contas, enquanto a gente está gestante, o nosso filho está sendo alimentado pelo que consumimos. Sim. Isso. Né? E isso também tem a ver com o nível de estresse, né? Evitar, se possível, às vezes, infelizmente, dependendo do ambiente que essa mãe está, ela não consegue. Mas deixa aí alguns conselhos, desde essa mãe aí até o nascimento do filho. Só para complementar, o estresse na gravidez é terrível para a criança. Não. Com certeza. Muito ruim, muito ruim. Realmente mesmo. passa tudo pro feto. Né? Passa muita coisa. Muita coisa. Existe um negócio chamado epigenética, que está sendo muito estudado hoje em dia. Que, na verdade, são interferências externas que podem ocorrer no indivíduo. Entendeu? Ele não muda o DNA da pessoa, mas ele muda o curso daquela pessoa. Entendeu? Dali para frente. E fatores externos como estresse, alimentação, rotina de vida, agressões. Entendeu? Mulheres que passaram por guerras. Depois, a geração que veio seguinte é uma geração doente. Então, tudo isso está sendo estudado e está sendo bastante provado. Então, cuidem bem desde antes de engravidar até depois. Sempre ter a rotina saudável, né? Ter rotina saudável, procurar o pediatra antes do bebê nascer. Que aí toda aquela consulta pré-natal é importante. Que a maioria das mães não sabe que elas têm direito a essa consulta pré-natal. Porque pelo menos eu, há 24 anos atrás, achava que o bebê só ia com 15 dias ao pediatra, depois de nascido. Eu levei a Lana com 15 dias. Foi a orientação que eu tive na maternidade. A gente tem a consulta pré-natal, que acontece no 3º trimestre de gestação. Então, no finalzinho da gestação, vai passar com o pediatra para ver como é que foi essa gravidez. Teve alguma intercorrência, teve alguma infecção, alguma coisa. Preparar aquela mãe para a amamentação, preparar para a hora do nascimento. E aí o bebê nasce, fica 24, depender 48 horas na maternidade, ele vai embora para casa e na primeira semana de vida já passa no pediatra. E aí é importante conversar sobre a alimentação. O pediatra fez uma consulta mais rápida, passar com a nutricionista. A nutricionista ajuda bastante nessa hora da introdução alimentar também. Então, ter essa rotina saudável de sono, nada de tabaco, exercício físico e vínculo. Ter um horário reservado para ficar com seu filho durante a semana, pelo menos 1 hora, né? Brincar com ele, fazer atividades com ele, né? Para estabelecer esse vínculo que é essencial para o futuro do bebê. E aí, geralmente, essa consulta vai ser uma vez por mês, até que idade? Geralmente tem rotinas e rotinas, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda uma consulta mensal até 1 ano de idade. Depois de 1 ano de idade, faz uma consulta a cada 2 meses, né? E a partir de 1 ano e 6 meses, fazer uma consulta semestral. Uma consulta a cada 6 meses para fazer o segmento dela. E a criança ficou doente, claro, vai voltar antes disso, né? Mas para a rotina, pesar, medir, ver como é que está a vacinação, né? Isso tudo é mais ou menos esse intervalo de tempo. E atendido pelo pediatra até quantos anos? 12, 14, 10, 11? 18. 18 anos de idade. Olha! Nem diz o matuto, vareia, porque vai muito até o pela coisa até 18 anos, né? Mas vai muito de como o pediatra se sente, né? Às vezes ele não sente a vontade de atender adolescente. Aliás, a adolescência é uma especialidade dentro da pediatria, porque é outro mundo. Chama ebiatria. A gente vai ter que ter um capítulo à parte só para isso. Só para conversar sobre a ebiatria. Totalmente diferente. E se for um adolescente como eu, mesmo. Aí realmente é um caso à parte. Aí precisa de um ebiatra, um psicólogo, um psiquiatra. Nutricionista, cara dessa...
Aí pensa. Mas é isso, até 18 anos pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Mas aí, como ele falou, né? Aí depende muito. Tem pediatra que não está acostumado, né, a mexer com adolescência. Então ele vai até 12 anos de idade, depois de 12 anos de idade ele pode continuar ou não, ou pode passar para o webiatra. O webiatra acompanha até 18 anos. Ai, gente, eu amei a nossa conversa. Aprendi um monte de coisa. Eu não tenho mais nenhuma intenção de ter filho, mas aprendi um monte de coisa. Porque era jujubinha? Terminar aqui no mal, meu Deus do céu. Mas eu declarei que eu sou viciada, né? Então, não tem nem jeito. Não tem nem jeito mais. Doutor Marcos, muito obrigada. Obrigado a vocês. Volte sempre. Pode deixar, vou voltar sim. Valeu, Marcão. Obrigado e até a próxima. Valeu, Flávio. Obrigada a você também de casa por nos acompanhar. E você já sabe, né? Quer ficar por dentro de todos os episódios do KidsCast? É só você ativar o seu sininho aqui, seguir a gente em todas as redes sociais e você sempre vai estar atento para o próximo episódio, como sempre, assuntos relevantes que o doutor Flávio da Fonte traz aqui pra gente com convidados maravilhosos. Nós trazemos. Tchau, tchau. Nós trazemos. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.